Marcele do céu, minha colega Nutri. Essa aí é para quem fica achando que nutricionista é concorrente, se odeia. Pessoal, inclusive, se quiser ter mais nutricionista aí que quer trocar um papo comigo, com a Marcele, com a galera que tá aparecendo aqui toda hora, vem. Eu preciso de profissional sério, trazendo conteúdo sério. Quanto mais a gente se junta, mais informação real a gente passa. Falando em informação real, Marcele, eu tenho uma coisa real aqui hoje. Vou te ler uma notícia que me chamou a atenção. Tá, na verdade, não foi a notícia. Thaís Carla compartilhou novas fotos nas redes sociais e mostrou sua transformação após perder mais de 100 quilos. Bizarro, né? A notícia não é essa. O legal não é esse da gente ler. O legal não, né? O triste. Eu vou te ler um comentário que teve nessa notícia. Hipocrisia pura. Ganhou fama pela obesidade e agora quer facilitar usando canetinha. A gente escuta isso o tempo inteiro, né? Eu acho que hoje em dia a gente se subdivide aí em opiniões que são contraditórias, né? É o pessoal que não entende que a obesidade é uma doença crônica, recidiva. Sim, entendeu? Perfeito. E que a pessoa use aquilo ali da mesma forma que uma pessoa com asma usa uma medicação para respirar melhor. Sim. Que uma pessoa com câncer procura um tratamento de quimioterapia. Perfeito, tua fala. Então, as pessoas têm essa fala do facilitar, sendo que é uma medicação amplamente estudada, evoluída ao longo dos anos, que não voltada para a doença, que não é uma modinha de agora, né? Não é uma medicação nova, é uma medicação difundida ao conhecimento público recentemente, mas é uma medicação estudada há muito tempo. Assim, eu acho, né, que enquanto as pessoas não entenderem que extremos não são exemplos, o que eu quero dizer com extremos ou casos aleatórios, como por exemplo, pessoas que têm 65 quilos, quer ficar com 63 e toma canetinha. Né? Isso é uma banalização total. Muito comum. Agora, totalmente diferente do que é o uso de algo elaborado para o tratamento de uma doença crônica extremamente multifatorial, que junto com o uso desse produto, a pessoa vai ter benefícios absurdos. Então, aproveitando o ensejo de termos dois nutricionistas, eu gosto muito, inclusive Nutris e futuros Nutris que estão nos assistindo aqui, muito cuidado com essa ideia de eu sou contra, eu sou a favor. Gente, não tem como tu ser contra um medicamento que tem as suas funcionalidades comprovadas específico para aquilo. Entendeu? Então, exemplo, se o paciente chega aqui e me diz assim, olha, eu não consultei com o médico, eu simplesmente comprei o troço lá no Paraguai, saí usando. É uma situação diferente, por exemplo, da situação que a gente está vendo aqui. Uma pessoa que recebeu a indicação clínica, que está num tratamento sério, que graças a Deus, né, condições dela, né, inegável, é um tratamento que exige dinheiro. Aumentando a expectativa de vida também. Exatamente, é um tratamento que exige dinheiro, a gente sabe disso. Mas que ela tem essa condição e que, cara, ela tá buscando a melhora. E isso atrapalha, às vezes, até os próprios obesos têm preconceito com eles mesmos em relação à busca de um tratamento. Exato. Por causa de falas erradas de pessoas maldosas. Em relação a isso. Maldosas. Entendeu? Inclusive, eu vou aproveitar e vou ir pro segundo comentário, que esse comentário Vai ser ainda... um festival de ele acabou sendo mais maldoso ainda, que é o seguinte, mas não era ela que dizia que tinha que se aceitar? Essa onda de aceitação também, a gente tem que tomar cuidado até quando opina sobre isso, porque as pessoas às vezes se revoltam muito com a opinião que a gente dá. Mas se formou uma onda de aceitação, body positive, que chama, né, na internet, que tem vertentes corretíssimas e vertentes muito erradas também. Se aceitar não é permanecer obeso. Sim. Se aceitar não é estagnar. É entender que se tem um problema e que se deve buscar ajuda e suporte para o tratamento deste problema. Mas que aquele problema não define quem tu é. Exatamente, Para mim, o ponto especial da aceitação com relação ao estado atual que tu te encontra é entender que aquilo não define quem tu é. Que não quer dizer que tu tem obesidade e isso tem relação com o teu caráter. Ou tem relação, por exemplo, com falta de... Essa é a que eu mais odeio, Marcele. Falta de força de vontade. Gente, é uma doença extremamente multifatorial. Como se a pessoa estivesse roubando, entendeu? Isso se escuta muito. Tipo assim, fulana Thaís Carla emagreceu 100 quilos. O que tu deveria pensar? Ah, que massa!
que coisa boa essa pessoa está buscando saúde, ela tem um filho, entendeu? Que bom ela tá buscando a saúde e estar presente pro filho e ser mais saudável pro filho, pra família. Mas o que a gente vê é, mas também com caneta, né? Exatamente. Como se a pessoa estivesse roubando, entendeu? Como se a pessoa estivesse, sei lá, trapaceando na corrida do emagrecimento. Inclusive, esse papo tá muito legal, pessoal. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês têm alguma colocação pertinente a respeito da situação. Mas, de fato, né, é uma pessoa que, se existe a indicação, se existe também, né, uma ideia de tratamento sério com isso, por que não? Inclusive, falando sobre indicação, a título de curiosidade, as canetas, por mais que, às vezes a gente vê assim, uma pessoa com 95 quilos e 1,75 m. Pô, tá com sobrepeso, mas pô, a gente olha, não tem obesidade, né? Depende da composição corporal, né? E uma coisa que existe com relação às indicações é um IMC acima de 27, mas se existe comorbidade associada, que em muitos casos existem, hipertensão, né? Diabetes tipo 2, esteatose hepática, a indicação da prescrição médica pode e hoje em dia os estudos são muito mais além, né? Vocês estavam falando sobre outro tema, né? Sobre o lipedema, que também, em alguns casos, tem sido usado como tratamento. Li um estudo muito incrível esses dias sobre o tratamento da endometriose, também ter tido algumas melhoras. Então, a gente não tem isso que tu falou, né? De ser contra ou ser a favor. Então, mas vejo muitos profissionais, né, fazendo apologia ao uso. Gente, isso não existe, porque não é uma droga pra gente fazer uma apologia ou ser contra. A gente tem que falar mais sobre isso, abertamente, sobre o uso, para que as pessoas entendam que o uso tem que vir atrelado a suporte, a indicação adequada, a acompanhamento nutricional, para que isso seja feito de uma forma decente. Porque assim, nada vai ser melhor para um emagrecimento do que déficit calórico. Sim. E se a gente não muda o todo da obesidade, a caneta não vai funcionar, galera. A caneta não vai entrar ali como um benefício para o tratamento, e sim até como um malefício, porque vai cair naquele ciclo. Sim. Né? Do perde-ganha. Quando se usa a ideia da caneta, ela tem uma ação muito específica. Claro que a gente vai ter, a ideia não é trazer para esse ponto, mas a gente vai ter o análogo, o duplo análogo e posteriormente o trianálogo, que é a retratutida, né? Mas ela entra numa intenção muito especial, que é controle de apetite e saciedade. Controle de apetite, saciedade e saciação também. E se tu pensar nisso num resultado psicológico, muitos obesos às vezes não procuram um tratamento nutricional porque eles não têm controle da sua saciedade, então eles não conseguem seguir um planejamento dietético. Sim, então a caneta entra como uma bengala. Exatamente. Mas não é uma bengala, pessoal, que te faz menos do que os outros. É uma bengala necessária nesse processo. Então, eu vou aproveitar que tu trouxe esse ponto e vou ler o terceiro comentário aqui, que me deixou bem triste também. E parece realmente que a galera não entende o que está acontecendo. Triste ver tantos profissionais fazendo apologia ao uso da canetinha. Cara, eu, sinceramente, novamente vou reforçar isso. O que existe por parte dos profissionais não é uma ideia de apologia. Raciocina aqui comigo. Até os anos 2000 ali, né? Tu que é bem mais velha do que eu. E bem mais conservada. Até os anos 2000, a gente tinha medicamentos que eram medicamentos que, em suma, assim, tinham muitos colaterais. Sim. E não produziam um efeito de a perda raiz maior do problema, atribuível, assim. Por exemplo, a gente ia ter ali, por exemplo, combinações de fentermina, combinação com naltrexona e bupropiona, o topiramato, que ia ficar brincando ali entre 6, 7, 8% de perda de peso. A gente pode citar também a sibutramina, né? E até em alguns casos ir um pouco mais longe de falar da galera que usava as anfetaminas, né? E, pô, um troço que realmente bloqueava apetite, baixava peso, mas ainda assim os colaterais que agiam direto no metabolismo da gordura e a pessoa literalmente... Isso, também, né? Só que os colaterais... Vou usar esse exemplo. Bastante diarreia a pessoa tinha. Então os colaterais, na minha concepção, não justificavam a utilização. Então, pensa posteriormente, vamos pegar os anos 2015 para cima, né? Onde começaram as primeiras estratégias ali, por exemplo, com a liraglutida, com Victoza, com Saxenda, né? E se observou produtos que não se existia um colateral gigantesco
e, ao mesmo tempo, produzir uma perda de peso percentual atribuível à medicação que dobrava com relação aos anteriores. No mínimo, a gente ia observar ali 16, 17, né? Nos primeiros trabalhos com o Ozempic, chegando agora com os trabalhos com a retratutida, algo em torno de 24, 25, 27%. Então, uma questão da preservação de perda de massa muscular. Exatamente. Então, o que acontece? A gente está falando de medicamentos que, prescritos, não é eu, não é a Martiele que prescreve. É médico que prescreve fármaco relacionado ao tratamento do sobrepeso da obesidade. Agora a gente está falando de fármacos que, claro que vão brilhar os olhos dos profissionais que trabalham com eles. É claro, porque assim, a gente se vê tendo um suporte maior para auxílio de uma doença a qual a gente luta há muito tempo para atuar junto, né? E aí, quando o paciente entende que ele precisa de um suporte nutricional, emocional, treinamento e médico, cara, aí a gente está falando... Isso tem que ser pensado a longo prazo, porque não é usar a caneta por 2, 3 meses e... Aí a gente está falando de uma real resolução da obesidade. Mas o que me deixa... É uma questão de saúde pública, assim, gente, se vocês vissem as notícias de coisas que podem acontecer e vir a melhorar em relação à redução de peso de uma sociedade, é absurdo. Perfeito. É que assim, ó, é que aqui a nossa ideia, se a gente sentasse aqui, a gente falaria por horas. Mas eu vi uma notícia esses dias da aviação. A aviação pode mudar em tantos anos porque a gente vai gastar menos combustível, porque o avião vai pesar menos. São questões muito maiores de redução de outros econômicas, enfim, tudo, tratamento dentro do SUS e por aí vai. Só que esse preconceito, digamos assim, é muito desses outros medicamentos que a gente comentou agora há pouco, que tu falou, né? Porque assim, ó, nessa época, esses medicamentos tiveram muitos colaterais, alguns foram retirados do mercado por causar até psicose nos pacientes, entendeu? Ter crimes relacionados ao uso e etc. Então as pessoas veem isso como mais um remédio para emagrecer e é isso aí, daqui a pouco vai dar um problema. E aí a gente tem às vezes pacientes com indicativo. Eu tive há pouco tempo até um caso bem complicado no consultório, que a pessoa tinha um real indicação e bateu muito o pé de se apavorar por quando ela recebeu esse diagnóstico. E esse tratamento, ela chegar no meu consultório achando que eu ia apoiar o fato dela não querer usar. E eu conversar e explicar os benefícios daquele tratamento e ela ficar muito chocada. Tipo assim, nunca pensei que tu seria a favor de um remédio para emagrecer. Perfeito. Só que não, entendeu? A gente tem que entender a amplitude de tudo isso. Assim. A real necessidade. Pessoal, como recado final, a gente... Observando, a gente já tinha conversado anteriormente, eu e a Martiele, sobre esses comentários, né, a respeito... Assim, pessoal, como o papai e a mamãe falavam pra gente, não pode falar mal do corpinho do colega. Não tem que ficar dando opinião sobre o corpinho do colega. Coisas pejorativas. De saúde que tu também não tem base nenhuma pra estar comentando. Perfeito. Então, se a gente que tem base pra comentar, não comenta. É que eu acho que por isso que, como eu falei, procurem profissionais sérios quando a gente vai falar do assunto obesidade. Desconfiem de tudo que é proposto pra vocês, entendeu? Isso é uma coisa que a gente conversa bastante, que às vezes as pessoas se chocam, mas o profissional passou tal coisa e tu usou? E tu não questionou? E tu não procurou saber o que tá entrando dentro do teu corpo? Então, assim, procura um profissional adequado, mas também questiona sobre qualquer tratamento que for passado pra ti. Questiona o que isso vai te causar, busca outras opiniões, busca saber mais. Tu tem que saber o que tu tá fazendo, entendeu? Perfeito. Pessoal, agradeço muito a Martiele. Não se esqueçam, deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam no nosso canal e procurem profissionais sérios. Beijão! Beijo!